Olá, meu nome é Vislene Reis, trabalho com desenvolvimento pessoal feminino. Hoje eu estou aqui para conversarmos sobre a dificuldade de se relacionar quando não temos empoderamento emocional. Mas antes, já deixa o seu joinha aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outras mulheres, se inscreve no canal se você não for inscrita e ativa as notificações para que você não perca nenhum vídeo como esse daqui. Relacionamento. Tenho certeza que a maioria das mulheres, quando escutam essa palavra, assimilam com relacionamento amoroso. Mas não é só sobre relacionamento amoroso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar de qualquer tipo de relação. E antes, para a gente entrar com mais propriedade no assunto, eu gostaria de conversar com você a respeito da origem das relações em relação ao ser humano. As relações fazem parte do nosso convívio em sociedade, mas não foi sempre assim. Por exemplo, no início da pré-história, o homem vivia só, era nômade, vivia de um canto para outro conforme havia comida e não se prendia a nenhum outro para poder ter o seu convívio ali com a natureza. Com o passar do tempo, e isso muito tempo depois, o homem começa a se juntar com outros homens, com outras pessoas, porque ele percebe que quando ele se agrupa, ele se sente mais seguro, ele consegue agilizar sua força de trabalho. E aí começam as primeiras sociedades, né? O homem era nômade no período paleolítico, e aí no neolítico ele começa a viver em sociedade. No entanto, viver em sociedade já inicia assim esse convívio com algumas regras. Porque viver em sociedade, se relacionar, precisa de regras. As regras garantiam, acima de qualquer coisa, o convívio respeitoso. Mas tinha um porém. Quando o homem descumpria alguma regra, isso eu digo homem, mas estou falando homem e mulher, né, os integrantes dessa sociedade, quando eles descumpriam alguma regra, eles estavam sujeitos a algumas punições, sendo que a mais temida delas era ser isolado, banido, lançado fora daquele convívio em sociedade. Pensa você, o homem desacostumou de ser só e começa a viver em sociedade e acha aquilo confortável, né? É mais fácil lutar junto, é mais fácil construir junto. Ali ele começa a criar animais, começa a plantar, começa a ter a sua casa, sai desse processo de caverna e de caçador andarilho e começa a criar os seus próprios animais para o abate. E aí, de repente, ele é lançado fora dessa comunidade. Então, esse era o castigo mais temido. Por quê? Porque lançar o homem fora do convívio, do relacionamento, naquele período, era lançá-lo à própria sorte, ou seja, lançá-lo para a morte. E com o andar da carruagem, a sociedade foi evoluindo, o ser humano foi evoluindo, as regras foram sendo modificadas e viraram leis, e o homem cada vez mais vem mostrando o quanto é importante para ele viver em sociedade. O fato é, nenhum de nós nasceu para ser só. Percebam que até agora eu me referi a relações sociais, não me referi ainda a relacionamentos amorosos. Até porque existem pessoas que se sentem plenamente confortáveis em não ter relacionamentos amorosos. Mas o relacionamento social, ele é quase que obrigatório para a sobrevivência do ser humano. Eu gosto de, quando vou estudar algum assunto para trazer para vocês, pesquisar a origem dessa palavra, que é a palavra-chave do vídeo, né? E aqui a nossa palavra-chave é relacionamento. E aí eu fui pesquisar de onde surgiu, qual é a raiz dessa palavra e qual o seu significado original. E aí eu me vejo surpresa, porque relacionamento significa trazer algo de volta do passado, relatar algo do passado. E não combina muito com a noção de relacionamento que a gente tem, né, do nosso dicionário português. No entanto, em relação a vivências, vocês vão entender que faz muito sentido o significado em latim. Para te explicar melhor o que eu quero dizer com isso, eu vou te trazer aqui uma história fictícia, mas com fatos muito reais, que todas nós conhecemos muito bem.
Maurício e Clara. Maurício e Clara se conhecem, se apaixonam e começam a ter um relacionamento. Conforme o tempo vai passando, esse relacionamento perde o respeito, ou seja, Maurício não respeita mais Clara. Ele se mostra agressivo, violento e Clara se mostra acuada, coagida. E a única coisa que Clara consegue é chorar em silêncio. Ela tem medo de denunciar, ela tem medo de relatar a alguma pessoa o que está acontecendo na vida amorosa dela. E aí, se formos analisar, né, essa relação, o que você observa aí? O que você consegue prever, né, em relação ao Maurício, em relação a Clara? Bom, vou te contar que a infância de Maurício não foi muito fácil. Maurício convivia com seu pai e sua mãe em situações de extrema violência. Ele presenciava todos os dias o pai espancando a mãe, chegando embriagado, muito agressivo, muito grosseiro, sem respeito nenhum por aquela mulher. E Maurício ali, observando tudo aquilo. E como criança, achando que a vida era aquilo, que aquilo era normal. Clara também passou por uma situação muito complicada na sua infância. O pai e a mãe também brigavam muito. Só que Clara observava muito a reação da sua mãe. E a sua mãe era uma mãe muito fechada, muito introspectiva, deprimida, triste, chorona, né, chorosa. E não relatava para ninguém. Ela vivia e sofria calada. E aqui eu te convido a relembrar o significado de relacionamento. Trazer do passado, relatar algo que passou. Faz total sentido, né? Os dois estão trazendo para dentro do relacionamento situações vivenciadas, né? Presenciadas no passado. Nem foram vivenciadas porque os dois não sofreram violência. Eles presenciaram a violência e foram internalizando essa violência como algo normal. Clara entende que precisa aguentar aquilo que vem do seu parceiro, porque era isso que ela via da sua mãe. Maurício entende que não tem diálogo, né? Você precisa resolver as coisas na base da violência, porque assim ele pegou o exemplo de seu pai. E é assim que acontece. Quando não temos empoderamento emocional para fazer uma análise desse nosso passado, para poder deixar as bagagens para trás do que não é nosso, nós costumamos reproduzir aquilo que nos foi ofertado na infância. E então, no latim, a palavra relacionamento faz todo sentido. E aí, como eu disse, eu não vou ficar me atendo só a questões de relacionamentos amorosos. Eu trouxe um outro exemplo para você entender que as relações, elas seguem essa linha de raciocínio. Se você não se empodera emocionalmente para viver uma vida nova como lhe foi ofertada por Deus, você vai reproduzir situações do passado de outras pessoas que estiveram com você na sua infância. Exemplo. Clara era uma mulher muito sonhadora. O sonho dela era ser secretária. Então ela estudou muito, se capacitou. Desde menininha ela sonhava em ser secretária. Ela achava a secretária um cargo assim imponente, né? Uma mulher muito bem vestida, atendendo com muita educação. Ela queria se dedicar àquilo. Até que um dia ela consegue. Ela se forma em secretariado e consegue uma vaga num grande escritório como secretária executiva. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, ao invés de estar muito alegre, Clara foi ficando cada vez mais triste e cabisbaixa. E chorava muito escondida. E aí, a gente analisando essa situação, o que você acha que está acontecendo? Pois eu vou te contar agora o que está acontecendo nessa história. Clara, que estava muito feliz com esse cargo, que sonhou a vida inteira em ter esse cargo, começa a sofrer assédio moral do seu patrão. E aí ela não consegue partir para a denúncia, não consegue correr atrás dos seus direitos. Ao invés disso, ela se fecha, se isola e começa a sofrer muito e chorar muito em silêncio. E o que está acontecendo em relação a esse comportamento de Clara? Por que Clara não denuncia? Por que Clara não pede demissão? Na infância de Clara, ela cresceu escutando a mãe dizer:
A mãe era secretária do lar e só teve um emprego na vida. O resto do tempo ela passou como dona de casa. E reclamava muito porque lá atrás ela abriu mão de uma grande oportunidade de uma casa de uma família muito rica, que pagava muito bem, oferecia condições de trabalho muito boas, por abrir a boca e reclamar. Clara estava sendo maltratada pela patroa, humilhada, sofria preconceito, e aí ela resolve se expor, resolve falar sobre isso, e é severamente demitida. Então ela passou o tempo inteiro da sua vida reclamando por ter falado. Ela se arrependeu de ter falado. Ela alegava, na frente de Clara, que se ela tivesse mantido a boca fechada, ela não tinha perdido aquela grande oportunidade e não estaria como estava, em situações bem complicadas por falta de emprego, porque nunca mais ela conseguiu outra oportunidade como aquela. Clara cresceu ouvindo isso e internalizou nas suas emoções, na sua codificação, que falar sobre relações abusivas de trabalho fecha portas. E aí ela sofre em silêncio, porque ela prefere sofrer, chorar, se deprimir, mas segurar esse emprego, com medo de ficar como a sua mãe, aquela que teve um único emprego e passou o resto da vida reclamando. Entendam vocês que aqui não é uma vivência de Clara, ela simplesmente presenciou o sofrimento da sua mãe, que na época devia não ter orientação, escolarização, não sei o que aconteceu na vida dela para que ela tivesse apenas essa oportunidade de emprego. Mas Clara, como estudou muito, se capacitou muito, tem um mundo pela frente, pode conquistar outras empresas. No entanto, ela se obriga a estar nesse local porque se compara à sua mãe. Mas o que fazer para não trazermos para as nossas vidas as vivências de outras pessoas como se fosse continuidade da vida delas? Como se nossa vida fosse a parte 2 da vida dessas pessoas. Aqui, o empoderamento emocional é a sua garantia de viver sua própria vida, de poder analisar esses fatos que ocorreram na sua infância, na sua trajetória até aqui, com mais clareza, onde você consegue separar o que é a vida de outras pessoas que conviveram com você desde a infância e a sua própria vida. E eu citei exemplos relatando casos sobre a mãe, mas também existem relações onde a tia, a avó influenciam muito as nossas vidas. Ao acompanhar o sofrimento dessas mulheres, nós internalizamos muitas coisas para nós. E aí, para que a gente evite reproduzir inconscientemente essas situações em nossa vida, nós precisamos ter o domínio das técnicas para chegar ao empoderamento emocional. Porque só assim iremos analisar esses fatos ocorridos no passado, iremos observar nossa vida de hoje para ter a oportunidade de ter uma vida nova. E quem aí não sonha em ter uma vida limpa, nova, sem resíduos de sofrimentos de outras pessoas? Quando eu falo de presenciar o sofrimento de mulheres que estiveram ao seu redor, eu não posso deixar de falar daquelas mulheres que vivenciaram a violência na própria pele. Mulheres que sofreram violências físicas, que sofreram abusos na sua infância. Essas mulheres também têm uma dificuldade tremenda de seguir a sua vida. Porque sem o empoderamento emocional, você não consegue se livrar dessas correntes que te prendem ao passado. Então, são mulheres que normalmente possuem casos de depressão, de ansiedade, Então, nós precisamos nos empoderar emocionalmente para fazermos uma visita a esse passado e nos livrarmos dessa bagagem de dor. Para possuir empoderamento emocional, o primeiro passo, nesse caso, que você deve dar, é fazer uma visita, revisitar o seu passado. Mas não no intuito de sofrer. Você precisa revisitar o seu passado para que você, a partir de agora, não passe mais a agir de forma inconsciente. Para que você perca o medo de viver algumas situações porque está presa a presenciamentos que você fez, de vivências de outras mulheres, que pertencem à sua vida.
E aí também tem essa parte de fazer a análise das suas próprias vivências e perder o medo de viver novas relações, de viver novos momentos por conta de coisas que você sofreu no passado. É como se você se empoderasse das suas emoções para ter uma segunda chance de ter uma vida feliz. Eu vou te contar um segredo. Depois que eu passei pela jornada do empoderamento emocional, eu realmente alcancei a felicidade. Eu passei 40 anos da minha vida buscando a felicidade, buscando o que era ser feliz, o que era ser satisfeita com a minha própria vida. E aí eu percebi que eu não conseguia porque eu trazia muito do meu passado, trazia vivências e trazia presenciamentos, né? O que eu vivia e o que eu presenciei no passado estavam ali agarrados ao meu corpo, ao meu ser, à minha alma, e me impedindo de ser feliz e de cultivar novas relações. Pois depois que eu descobri o método para poder me livrar de todas essas amarras, eu realmente consegui encontrar a felicidade. E hoje eu ensino isso para as minhas mentoradas, num passo a passo, como tem que ser feito para que elas alcancem os seus objetivos e tenham um contentamento pela vida. Eu entendo que existem falas que ficam inconscientemente rondando a sua mente. Falas de suas avós, falas das suas tias, da sua mãe, e deixar essas falas para trás, abandonar essa carga de dor que não lhe pertence, não é ser egoísta, não é nada disso. É simplesmente você aceitar que a sua vida te foi ofertada por Deus para ser uma vida nova, onde você tem a oportunidade ainda hoje, independente da idade que você está, de conseguir viver uma vida sua, plena, feliz, sem carregar nada do passado de ninguém. Entenda que o que as mulheres do seu passado vivenciaram é fruto das escolhas que elas tiveram ou da falta de escolha que elas tiveram. E ainda assim você não precisa trazer isso internamente com você. E se livrar desse peso é libertador. Você vai se sentir assim uma nova vida, com um novo momento, um novo processo aberto às relações. Eu espero que você tenha compreendido até aqui a importância do empoderamento emocional. Espero também que a partir de agora você saia do passo inconsciente e dê o primeiro passo para a consciência dentro das suas relações. Que você pare de reproduzir coisas que você presenciou ou vivenciou na sua infância. Que você pare de reproduzir isso com seus filhos, com seu esposo, com a sua relação de trabalho, com a sua relação social, com as suas amigas, que você realmente consiga encontrar quem você é, independente dessas vivências de dor. E para que você não saia daqui totalmente desnorteada, porque eu sei que é muita informação e a gente, quando pega essas informações, já quer logo transformar a nossa vida, eu vou te dar 3 orientações básicas para você seguir, né, para você começar esse processo de empoderamento. Passo 1. Visite a sua infância. Visitar a sua infância significa descobrir em qual local existe hoje uma garotinha chorando lá no passado. Sim, porque todas nós deixamos para trás uma garotinha lá na infância chorando, porque tivemos que nos fortalecer, tivemos que crescer, mas não tratamos as dores, das vivências, daquilo que eu vi, daquilo que senti, daquilo que eu vi de doloroso no meu passado. Então, quando eu descubro aonde está essa garotinha chorando, eu consigo tratar todas essas dores e seguir adiante. Porque o que eu fiz foi abandonar ela para lá, sem resolver isso, enterrar esse assunto e fingir que está tudo bem, e fingir que é vida nova. E não é, você precisa fazer essa análise, porque senão você continuará reproduzindo inconscientemente as dores que você viveu agora com outras pessoas que também não tem nada a ver com isso. E aí tem um detalhe muito sutil. Como fazer essa visita sem acionar trocentos zilhões de gatilhos em você? Perceba que o que está no passado passou, vai por mim, não existe mais.
você precisa fazer essa visita na consciência de que você vai ser uma mulher melhor, de que você vai ter uma vida melhor, de que você não precisa mais ter medo, de que você tem todas as oportunidades do mundo de ser plenamente feliz, desde que resolva essas questões internas que você deixou para trás. E o início do empoderamento emocional é isso. É você fazer essa visita na plena consciência de que você não está indo lá para sofrer mais. Você está indo lá para avaliar quais foram os pontos que não são seus e você traz com você na sua vida e jogar essa bagagem fora. Simplesmente isso. Você não está indo lá para dizer, olha como eu sofri, ai meu Deus, que dor. Não, porque isso você já viveu a vida toda, você já passou a vida toda. Hoje eu te convido a fazer essa visita guiada, pensando nas suas vitórias futuras, nos seus relacionamentos bem-sucedidos, numa boa criação dos seus filhos, sem ir acumulando gerações de dor. Passo 2. Anote em um caderninho tudo que você descobrir a respeito do seu passado que tem a ver com o fracasso das suas relações hoje. Existem pessoas que são plenamente felizes nas suas relações amorosas, mas são um desastre nas suas relações pessoais, ou tem muita dificuldade nas suas relações de trabalho. Então você vai descobrir lá atrás o que é que você carrega hoje que te impede de viver relações saudáveis, independente de qual tipo de relação. E aí você anota no seu caderno o que bate, sabe? Ah, eu presenciei tal situação e hoje eu reproduzo isso na minha vida dessa forma. Você é capaz de fazer essa análise. Afinal de contas, a vida é sua e o passado também. Então você consegue fazer essa conexão. Fazendo isso, anotando, feche esse caderno, não leia. Anote tudo que puder e guarde o caderno. Por quê? Mexer com o passado aflora muito as emoções. Então agora você precisa refletir sobre tudo que você viu lá atrás e se convencer de que a sua vida é uma dádiva de Deus, que Ele te ofertou essa vida para que você fosse plenamente feliz. Ele não te deu a vida para sofrimento, Ele te deu a vida para que você viva em abundância. Então comece a exercitar a gratidão de tudo que você tem vivido, né, de tudo aquilo do passado que ficou para trás e que você tem conquistado coisas novas. Só assim você vai ter a força emocional para poder ler os escritos. Aí quando você estiver plenamente convencida de que a sua vida é uma bênção e que você vai continuar daqui numa outra perspectiva, você abre o que você escreveu e leia. Essa leitura, na verdade, é uma despedida desses momentos que você carrega. É uma despedida disso que está entranhado na sua alma e tem feito com que você não tenha sucesso em suas relações. Então você vai pegar isso, depois de ler, você vai rasgar, você vai jogar fora, você vai queimar, você vai fazer da forma como você quiser, um ato simbólico de que você não precisa mais desse passado entranhado em suas veias, te atrapalhando de viver e ter uma vida feliz. Passo 3. Esteja aberta para novas experiências. Não adianta nada você ir lá no seu passado, tirar toda a tralha, fazer uma faxina, tirar poeira, tirar sujeira, tirar esgoto, jogar tudo fora, estar pronta com um livro novo para ser escrito em suas mãos e estar perdida, não saber nem para onde vai. Tenha um planejamento agora. Agora é o momento de planejar. Quais serão suas ações agora que você está liberta dessas dores, que você está curada dessas dores? O que você vai fazer daqui por diante? Tenha isso muito claro na sua mente. Viver novas vivências envolve organização e planejamento. Você hoje está aqui, mas amanhã onde você quer chegar? Eu sei que você conhece diversas mulheres que precisam muito entender e compreender o que você acabou de aprender aqui. Seja generosa. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que você conhece. Vamos fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de mulheres que a gente conseguir, para que elas também tenham essa oportunidade de se livrar das amarras, né? Elas estão ancoradas aí ao seu passado, sem perspectiva de serem felizes,
deprimidas, independente da situação que essa mulher esteja. Compartilhe esse conhecimento, não fique com ele só para você. E olha, nada de ser vítima do seu passado a partir de hoje. Nós já resolvemos isso aqui, tá bom? Saúde e paz.